Boa noite, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Deus esteja com todos nessa noite. Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Leremos do versículo 24 até o versículo de número 33. Mateus, capítulo de número 10, versículo 24 até o versículo de número 33. Mesmo assentados, mas com toda reverência, a palavra do Senhor, convido os irmãos a acompanhar a leitura. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da festa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Peço aos irmãos que leiam, por favor, o 33. Amém. Que o Senhor me conceda a graça, mais uma vez, de expor a sua palavra e aos irmãos também para entendê-la. E antes de uma partida de futebol, o treinador, ele faz ali o que é chamado de uma pré-eleção. E ele usa palavras motivacionais para preparar a sua equipe. Nós que somos acostumados a acompanhar alguns jogos, percebemos ali o treinador, né, com todo aquele incentivo, tentando motivar o time para ganhar uma partida. Certa vez, o treinador, em sua pré-eleção, escolheu usar algumas dificuldades dos atletas para poder motivá-los no campo, dizendo: quando você estiver jogando, lembre da sua mãe que está lá, passando por aquele câncer terminal. Lembre de sua avó que morreu. Ela quer ver você jogando, e começou a usar as dificuldades dos atletas. O que aconteceu? Eles entraram no campo tristes, preocupados, e não ganharam o jogo. Uma pré-eleção, como diz alguns comentaristas, é na pré-eleção de um jogo que ele, de verdade, pode, né, ser ganho. É na pré-eleção de um jogo. Então, muitos usam esse momento antes do jogo para motivar os seus jogadores. E aqui, quando nós lemos esse texto, percebemos Jesus motivando os seus discípulos, dando a eles alguns incentivos para poder completar a missão. Essa missão que o Senhor entregou para eles no início aí do capítulo de número 10. Irmãos, na lista do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro da lista. Mas segundo alguns comentaristas, ele foi o segundo a ser escrito, sendo Marcos o primeiro evangelho. E a autoria deste evangelho, como o próprio nome já diz, é dada ao evangelista Mateus. E um dos propósitos de Mateus é narrar, é apresentar em ordem a história de Jesus, desde o seu nascimento, o seu ministério, a sua paixão e também a sua ressurreição.
E essa passagem, ela está inserida em um contexto onde os discípulos do Senhor Jesus são escolhidos. Se você observar aí no início do capítulo 10, o tema dessa passagem é a escolha dos 12 apóstolos, a escolha dos 12 apóstolos. Uma referência bem clara, bastante clara, às 12 tribos de Israel. E esses homens são chamados por Deus, pelo Senhor Jesus, e é dado a eles autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir demônios e também curar toda sorte de enfermidade. Mas antes de enviá-los para a primeira missão, registrada aqui por Mateus, os discípulos recebem do Senhor algumas instruções. Eles foram instruídos quanto ao local que deveriam ir, a mensagem que deveriam proclamar, os milagres que realizariam, confirmando a mensagem do reino, e a provisão que teriam durante a missão, a conduta que eles deveriam ter ao realizá-la, e os sofrimentos que eles enfrentariam durante este trabalho. Os discípulos foram enviados como ovelhas para o meio de lobos. E, queridos, o mundo, ele é hostil à mensagem do Evangelho. E por isso que eles deveriam ser espertos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Eles seriam entregues aos tribunais pelos homens e apresentados aos governantes, chicoteados nas sinagogas, entregues pelos da própria casa para serem mortos e odiados por serem seguidores de Cristo. Odiados por serem seguidores de Cristo. Mas o objetivo de Jesus, ao adverti-los quanto aos futuros sofrimentos, não era para criar um terror, e nem causar neles nenhum tipo de temor, e sim encorajá-los, com incentivos para cumprir a missão, sendo perseverantes e sem temor. E é por isso, queridos, que nós encontramos aqui nesse texto 4 razões que o Senhor dá aos seus discípulos para proclamar a palavra e, no final, um alerta para mantê-los atentos e seguros quanto à missão. Mas essas ordens vêm como incentivos do Senhor Jesus, que busca, mais uma vez, encorajá-los, dando a eles razões para não sentirem medo. E hoje quero expor esse texto aos irmãos com base no seguinte tema: quatro razões para proclamar a palavra sem temor. 4 razões para proclamar a palavra sem temor. Mas antes de falarmos dessas razões, é importante considerarmos a analogia que o Senhor usa, essas 2 comparações que o Senhor usa no início aí dessa passagem que lemos, do versículo 24 e o versículo de número 25, que diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da festa, quanto mais aos seus domésticos. Essa analogia que é feita pelo Senhor, da relação com os discípulos e o seu mestre, e também do servo com o seu senhor, deixa bastante claro aqui, irmãos, a posição dos discípulos. A nossa posição não é a mesma de Cristo. Não somos maiores do que Ele. Somos os seus servos. E se essas coisas, se chamaram o Senhor Jesus de Beelzebu, que significa maioral dos demônios, se Ele foi ofendido dessa forma, imagine os seus discípulos. Se o dono da casa, se o Senhor da casa foi ofendido, imagine os seus servos. E para eles serem ofendidos, bastava-lhe apenas uma coisa: ser como Jesus. Se os discípulos quisessem ser ofendidos por causa de Cristo, bastava-lhe apenas uma coisa: ser como o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que a palavra cristão não é apenas um adjetivo, como muitos costumam dizer: ah não, eu sou um cristão. Na verdade é um substantivo, é um ser, você tem que ser. Um discípulo deve ser, de fato, como o seu mestre. Não é apenas uma qualidade. Eu sou um cristão porque, de fato, eu sou um servo de Cristo.
E essa analogia, essa comparação que o Senhor usa, também está ligada ao contexto anterior no capítulo 9. Eu peço, por favor, a você, a observar comigo, capítulo 9, versículo 32 a 34, que diz: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, por causa dessa passagem, por causa desse contexto, o Senhor Jesus está lembrando os seus discípulos, dizendo: se eu fui tratado dessa forma pelos fariseus, se eu fui tratado dessa forma pelos meus opositores, não esperem um tratamento diferente do que esse. Vocês serão ofendidos por causa do meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. E é por isso, irmãos, que essas 4 razões que veremos nessa noite são para os discípulos de Cristo, para quem de fato é um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. E quando eu falo discípulo, não estou me referindo apenas aos 12 apóstolos, aos 13, né, como Paulo chegou, como ele mesmo diz, fora de tempo, nascido fora de tempo. Mas essas razões do Senhor também é para mim, para você, que somos servos e também seguidores de Cristo. E a primeira razão para proclamarmos a palavra do Senhor sem temor, encontramos aí nos versículos 26 e 27, que diz, por favor, acompanhe na sua Bíblia, versículo 26 e 27, portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos irados. A primeira razão, irmãos, que o Senhor dá aos seus discípulos é que eles podem ter a certeza que a missão será cumprida. A primeira razão que os discípulos recebem do Senhor é a certeza do cumprimento da missão. A certeza de que, de fato, a missão ia chegar ao seu propósito. E os discípulos, eles não deveriam ter medo, não deveriam temer as ações dos homens. Apesar das perseguições e dos castigos que eles iriam sofrer, o Senhor Jesus garante a eles que o propósito da missão seria alcançado. Independente da força dos seus inimigos, independente do tamanho da potência das armas dos seus inimigos, o trabalho seria concluído. E ao dizer que nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, o que vos digo às escuras, também dizei à plena luz. O que Jesus está dizendo aos discípulos, em outras palavras, é: prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. O que eu ensino a vocês em nossas conversas particulares, agora vocês devem ensinar também ao público. O que eu digo cochichando nos ouvidos de vocês, subam nos telhados e proclamem a palavra do Senhor. E esta é a ordem que o Senhor dá aos seus discípulos, dando a eles a certeza de que aquilo que estava encoberto aos homens, aquilo que os homens não conseguiam entender, agora seria tudo revelado. Todo aquele ensino de Jesus aos seus discípulos, em particular, agora seria oferecido e dado a todos os homens. E é por isso que o Senhor Jesus diz que nada é encoberto que não venha a ser revelado, para mostrar aos opositores que a palavra do Senhor Jesus, apesar da perseguição, ela iria seguir o seu propósito. Isso nós vemos em nosso mundo, queridos. A China, com todos os investimentos, com toda a tecnologia, tentando impedir o avanço do Evangelho, e as informações que nós recebemos dos órgãos, né, de missões, é que o Evangelho está crescendo na China. Apesar de todas as investidas desse mundo, até mesmo aqui no nosso país, percebemos que o Evangelho está se expandindo. Na pandemia, quantas pessoas não se converteram em lives, nas transmissões dos cultos, e alguns governos querendo fechar as igrejas? Mesmo assim, a palavra do Senhor continuou sendo pregada. Nós observamos que quando Jesus Cristo
depois da sua ascensão, depois da sua subida aos céus, os discípulos, depois da descida do Espírito Santo, eles começam, sem temor, sem medo algum, pregar a palavra do Senhor, proclamar a palavra do Senhor, exatamente obedecendo essa ordem do Senhor Jesus. Nós sabemos que muitos dos ensinamentos de Cristo foram passados aos povos depois da sua ressurreição. Eles pregaram em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Queridos, o dever do discípulo não era apenas evitar o medo, mas de proclamarem a palavra do Senhor sem temor, com ousadia, com toda intrepidez, porque eles estavam anunciando a mensagem do reino de Deus. John Knox, um dos reformadores da Escócia e pai do presbiterianismo, ele que é o fundador do presbiterianismo, ele diz a seguinte frase: Deus sempre usa homens frágeis, mas nunca homens fracos. Deus usa homens fortes e corajosos. Deus sempre usa homens frágeis, mas nunca homens fracos. E John Knox, em 1559, ele liderou um movimento da reforma religiosa na Escócia. E quando a Escócia estava em guerra com a Inglaterra, a rainha Elizabeth escreve o seguinte sobre ele: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. A influência desse homem não foi apenas no âmbito religioso, foi também no âmbito social e político. Queridos, em 1567, a Escócia, pela influência de John Knox, proclama o protestantismo como a religião oficial daquele país. Esse homem não temeu a oposição que levantou contra ele, de modo algum. Ele continuou avançando e proclamando a palavra do Senhor como verdadeiro discípulo de Cristo, e isso sem temor, pois esta é a ordem e o incentivo que o Senhor dá aos homens, dá aos seus seguidores: preguem a palavra sem temor algum, porque nada que há encoberto, tudo que há encoberto há de ser revelado. Essas pessoas irão ver o Evangelho, a luz de Cristo em você. Por isso que você deve pregar sem temor, por isso que você não deve temer a oposição. E aqui Cristo dá aos seus discípulos a certeza que a missão será concluída. Essa é a primeira razão que o Senhor dá aos seus discípulos: podem pregar o Evangelho, proclamem o Evangelho, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado. E queridos, observando e meditando nesse texto, ao fazer essa mensagem, percebi que, às vezes, nós damos muita atenção aos nossos opositores. Muita atenção. Olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão provocando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, agora eles estão aqui, agora eles estão ali. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós observamos a palavra do Senhor, percebemos que havia oposição, mas os discípulos de Cristo estavam preocupados com uma coisa: em completar a missão do Senhor. Foi para isso que Ele me chamou, foi para pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho, mas a oposição está se levantando. Deixe que com ela, quem vai lidar com ela é o Senhor, não sou eu. Por isso que eu descanso enquanto completo a missão. Quando a igreja de Atos estava sendo perseguida, lá em Atos capítulo 4, os irmãos irão ver essa oração sendo registrada. Os discípulos, eles pedem, eles oram ao Senhor para que o Senhor desse a eles força, intrepidez para poder anunciar o Evangelho. E eles oram dizendo: Senhor, olhe para as suas ameaças. Senhor, olhe para as suas ameaças. Porque se o Evangelho, se o mundo se levanta, queridos, não é contra nós, é contra a palavra do Senhor. Nós só sofremos oposição por causa de Cristo. Como o presbítero Marcos disse aqui, nós recebemos a fé não apenas para crer, mas também para labutar, para padecer por causa de Cristo. Essa é a razão da nossa fé.
não é para apenas como um enfeite, não é para apenas como um adesivo para você colocar no seu carro dizendo fé, para você colocar na porta da sua casa, fé. Não, também é para padecer por Cristo. E quando a oposição se levantar, saiba que contra ela, não somos nós que vamos levantar para defender a causa de Cristo, é o próprio Cristo que irá se levantar. Precisamos apenas perseverar, mantermos firmes nesse caminho. E é isso que nós devemos ensinar também aos nossos filhos. Persevere na luta. Vai levantar oposições? Persevere na luta. É isso que nós devemos fazer. Queridos, se a primeira razão que o Senhor dá aos seus discípulos é que a missão será concluída, a segunda razão, nós encontramos aí no versículo 28. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A segunda razão de Jesus é o temor a Deus. O temor a Deus. Por mais que os opositores pudessem maltratar os corpos dos discípulos com tormentos e torturas, causando-lhes a morte, eles não tinham o poder de matar a alma. E é por isso que o temor não deveria ser aos homens, e sim a Deus, que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, porque ambos estão sujeitos ao poder de Deus. Queridos, nós sabemos que existem dois tipos de morte. Sabemos que existe a morte física, que é a separação da alma do corpo, e também existe a morte espiritual, que quando a pessoa afasta de Deus. E essa morte é que causa, então, a terceira morte, que é a morte eterna. O homem para sempre separado de Deus no lago de fogo. Então, quando acontece essa morte da separação do corpo e da alma, o homem pode até causar isso. Os opositores podem até causar isso, mas a segunda morte eles não podem fazer nada. Porque a nossa alma, ela está guardada por Deus. E é por isso que essa é a razão que o Senhor dá aos seus discípulos. Temam a Deus. Vocês não devem temer a esses homens, porque eles podem fazer mal ao corpo de vocês. Mas devem temer a Deus, que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Porque quando Cristo vier, quando os corpos, quando as pessoas serão ressuscitadas, o que acontecerá? O nosso corpo será novamente unido à nossa alma, e então aqueles que vão para os céus irão para a glória com seus corpos novos, ressurretos, e aqueles que forem para o inferno também receberão seus corpos para sofrer para sempre o tormento. E é isso que Cristo está falando aos seus discípulos. Temam a Deus. Temam a Deus, porque somente Ele tem esse poder. Mas a alma de vocês estão guardadas pelo Senhor Jesus. Isso para nós, queridos, é um descanso. Porque quando nós tememos não aos homens e sim a Deus, esse pavor que sentimos às vezes é extinto. Mas quando nós não tememos a Deus e tememos os homens, a nossa vida começa a ser muito preciosa. A nossa vida passa a ser mais preciosa do que a vida de Cristo, do que o amor a Cristo. E o amor que o Senhor exige de nós, queridos, é um amor 100%. É um amor que tem que estar acima até mesmo da própria vida. É por isso que Ele diz para mim e para você: não temam a morte. O que a morte pode fazer com vocês? Apenas essa divisão. Mas e o futuro de vocês? E a eternidade de vocês está em minhas mãos. Por isso que nós podemos descansar. Pode vir a oposição, pode vir os seus ataques, podem até ferir os nossos corpos, mas não podem atingir a nossa alma. Um pai da igreja, conhecido como Justino Marte, recebeu de Roma a sentença de morte por causa da sua pregação. E ele ensinava aos seus discípulos e também nas praças que os deuses
que os romanos adoravam era uma afronta ao Deus vivo, que era um completo absurdo e estupidez. E por causa dessa fala, Justino então foi condenado à morte, porque Roma ela tinha vários deuses. Interessante que quando nós lemos a história da igreja, nós percebemos que no início os cristãos eram acusados de ateus, porque criam apenas em um só Senhor. E eles criam em vários deuses. E é por isso que naquela época as pessoas não deveriam crer apenas em um só Senhor, deveriam crer em todos os deuses de Roma, principalmente César, que era o imperador. E aqui então Justino, ele é acusado de todos os crimes terríveis da época. E ele recebe a seguinte sentença: aqueles que se recusam a sacrificar aos deuses e a submeter-se ao comando do imperador, que sejam açoitados e levados a sofrer a punição de decapitação de acordo com as leis. Não apenas Justino, mas também os seus discípulos foram condenados por causa da mensagem de Cristo. E sabe qual foi a frase de Justino aos seus opositores? Foi a seguinte frase: vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Vocês podem nos matar, mas nenhum dano verdadeiro vocês podem causar à nossa alma. Irmãos, que coragem, que exemplo para nós de fé, de demonstração de fé. Diante da oposição, Justino e os seus discípulos não temeram a morte, porque entenderam a mensagem de Cristo, de que eles podem causar mal ao nosso corpo, mas a nossa alma eles não podem tocar, pois ela está guardada nas mãos do nosso Redentor Jesus. Feliz é o discípulo que teme a Deus, e tem o seu corpo e também a sua alma em segurança. Irmãos, até aqui nós vimos duas razões de Cristo aos seus discípulos, dizendo a eles para não temerem os seus opositores, e assim proclamarem a palavra do Senhor, a mensagem do reino com coragem, e também a temerem a Deus, que conserve em segurança tanto a nossa alma como o nosso corpo. Agora, nos versículos 29, 30 e 31, veremos a terceira razão que o Senhor dá aos seus discípulos. Diz o seguinte, versículos 29, 30 e 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. A terceira razão que o Senhor dá aos seus discípulos aqui, queridos, é o cuidado do Pai Celeste. O cuidado do Pai Celeste. O exemplo do pardal, que era usado como um alimento pelas pessoas pobres, e que valia menos do que 1 centavo. Eu lembrei também daquela balinha, não sei se os irmãos lembram dela, que era vendida por 1 centavo, uma balinha de 1 centavo. Ficava juntando em casa, passava no mercado. Até hoje lembro o mercado de Seu Domingos, o nome dele. Vendia as balinhas de 1 centavo. Para você, Seu Domingo, dá uma balinha de 1 centavo aí. Um pardal não valia 1 centavo nessa época aqui. 2 pardais valia 1 centavo. O Senhor Jesus, Ele usa com esse exemplo aqui, o alimento, o animal mais insignificante da época, para mostrar aos discípulos de Cristo o cuidado de Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, se o pardal, que é um alimento tão barato, um animal, uma ave tão insignificante, é cuidado por Deus, imagine vocês. Se um simples animal recebe o cuidado de Deus, se nenhum deles cai sem a permissão de Deus, imagine o que acontece com vocês. O vosso Pai Celeste está cuidando de cada um de vós. E é por isso que vocês não devem temer, porque repousa sobre vocês o cuidado de Deus.
É essa a certeza que o Senhor está dando aos seus discípulos, e para nós também que somos os seus seguidores. Nós temos um Deus que cuida de nós enquanto fazemos a missão, enquanto estamos nesse mundo, pregando o Evangelho, sendo uma fiel testemunha. Nós temos um Deus que cuida de nós. Queridos, o Deus de toda a providência, de toda a glória, de todo o poder, nele nós podemos repousar, descansar, pois até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Extremo cuidado do Senhor por nós. Portanto, não há o que temer, pois os discípulos de Cristo são importantes para Deus. São importantes para Deus. Não estão acima de Cristo, nada disso, mas são importantes, porque o sangue precioso de Cristo foi derramado em nosso favor, queridos. O sangue de Cristo foi derramado por nós. Por isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós de uma forma especial. Ele protege o seu povo. E isso, irmãos, deve servir de grande consolo para nós. Nenhuma mãe é capaz de cuidar do seu filho da mesma forma que o nosso Deus cuida. E nenhum pai, ele é capaz de proteger o seu filho da mesma forma que Deus nos protege. Não existe nenhuma comparação ao cuidado e à proteção de Deus por nós. Em Isaías 64, capítulo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Temos um Deus que está cuidando de nós. E eu creio, irmãos, que muitos aqui provaram do cuidado de Deus. Em algum momento da sua vida, você já provou do cuidado de Deus. E eu lembro de um amigo meu do CPO, que ele estava passando por uma necessidade, lá mesmo no curso para evangelista, e de repente, ele dizendo, que foi para a capela orar. Lá no CPO tinha uma capela, e lá onde aconteciam os cultos, ele foi fazer a sua oração, e contou a Deus a sua situação. Senhor, estou passando por isso, preciso disso. A igreja que enviou ele não tinha muitas condições, e ele disse que, depois que ele terminou de orar, passando pelo salão, onde a gente ali tinha as refeições, o pastor chamou ele e entregou uma oferta maior do que o valor que ele estava precisando. Naquele exato momento, assim que ele saiu da capela, depois que ele orou ao Senhor, veio a resposta, imediatamente. E então ele louvou o nome do Senhor, pelo seu cuidado. Irmãos, isso aqui é apenas um exemplo de uma prova do cuidado de Deus. Como eu disse, cada um de nós aqui temos várias provas desse cuidado de Deus por nós. É a certeza que Cristo nos dá, de que o cuidado do Pai Celeste está sobre nós. Meus irmãos, a quarta e última razão que o Senhor dá aos seus discípulos, temos aí nos versículos 32 e 33, que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Ao serem enviados para proclamar a palavra do reino, os discípulos não deveriam realizar apenas uma missão com uma forma fria e meramente intelectual, de forma alguma. O coração do discípulo deve estar envolvido na missão dessa obra. A partir do momento que os discípulos foram enviados para proclamar a palavra do Senhor, eles também deveriam estar dispostos a confessar o nome do Senhor. E queridos, confessar aqui não significa apenas dizer: eu sou crente, eu sou da igreja presbiteriana Cidade Satélite. Não é isso. Confessar que você é um discípulo de Cristo significa dizer que a sua vida pertence a Cristo. Significa
fazer com que todos à sua volta saibam que você, de fato, é um discípulo de Cristo. E isso é o que significa confessar a Cristo. Não é apenas dizer, eu sou crente, não. É fazer com que todos saibam que você é um discípulo de Cristo. Pergunto, todos ao seu redor, no seu trabalho ou na escola, os seus familiares, sabem dessa informação? Que você de fato é um discípulo de Cristo? Que você de fato é um seguidor do Senhor Jesus? Que você está disposto a entregar a sua vida por Ele? É isso que significa confessar a Cristo. Não é apenas bater no peito ou aqui na frente quando é chamado para fazer a pública profissão de fé, dizer, sim eu creio, pronto, já confessei minha fé, não preciso fazer mais nada. De forma alguma. Você deve continuar testemunhando a sua fé, até que todos saibam que você é um discípulo de Cristo, e que através da sua vida, muitas pessoas possam também conhecer o Evangelho de Cristo. Você usa suas redes sociais para isso? Para confessar a Cristo? Usa principalmente a sua vida para demonstrar isso no seu trabalho? E queridos, para esses que proclamam a fé do Senhor Jesus abertamente, existe uma promessa para eles, dizendo que, assim como eles confessam a Cristo publicamente, eles também, por Jesus Cristo, seriam confessados. Como diz aqui a promessa, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas há também aqui um alerta para aqueles que não fazem isso. Há também um alerta para aqueles que são chamados de crentes 007, um agente secreto. Só está na igreja, é crente, sai lá, ninguém saiba. Antigamente, na minha época, tinha uma Bíblia de bolso desse tamanho assim, muitos adolescentes usavam, porque colocavam no bolso, saía pelas ruas. Queridos, a marca da minha conversão foi exatamente essa. Na igreja, na escola eu pintava e bordava. Teve um dia que eu estava tocando bateria. Saí, desci do púlpito, e aí, pastor Cícero, na época, falou, Wesley, você é uma bênção. No meu coração, na hora veio, mas na escola eu sou o terror. Naquele momento eu mudei, eu tive assim uma marca, sabe? Não vou mais fazer isso. Comecei a sentar na frente, comecei a mudar o meu comportamento. Os meninos começaram, a nossa gangue lá da escola começou a estranhar. O que foi que aconteceu com você? Eu comecei também a proclamar a mensagem de Cristo. E aquilo que eu fazia com meus colegas, esconder caderno, essas coisas e tudo mais, começaram a fazer comigo também. Perdi bolsa, perdi caderno. Mas comecei a anunciar a palavra do Senhor. Comecei a convidar meus colegas a irem para a igreja, porque eu tinha vergonha de dizer que era crente, de convidar eles para ir para a igreja. O meu maior medo é que algum amigo ou professora da escola fosse para a igreja, porque senão eu estava perdido. Eu falava, aquele menino ali é crente. Mas queridos, quando nós vivemos dessa forma, com esse receio, escondendo o Cristo das pessoas, há também uma promessa, mas essa promessa, ela vem de uma forma negativa e não positiva. Cristo diz a essas pessoas, mas aquele que me negar diante dos homens, aqueles que se escondem, aqueles que não proclamam a palavra do Senhor, aqueles que tentam de qualquer forma esconder que é um discípulo de Cristo, e aqui irmãos, há uma palavra forte no grego, o Senhor usa aqui o ego, para dizer assim, um pronome para dizer eu farei isso, não será um anjo, não, essa será a minha responsabilidade, eu vou negá-los também diante do meu Pai. Imagina aí, você ser negado diante do Senhor. De um lado temos uma promessa positiva dizendo, este é meu filho. Do outro lado, temos uma promessa negativa, esse eu não conheço, porque não confessam o meu nome. Meus irmãos, diante dessas 4 razões, o
coração de cada discípulo deve estar envolvido na mensagem do Senhor. Ou seja, deve professar a sua fé em Cristo e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, e isso de uma forma aberta. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus diz: não temos opositores. De alguma forma, os opositores vão surgir, mas não tenha medo deles. Continua anunciando a mensagem do Senhor. Temam somente a Deus, pois Ele pode fazer perecer no inferno tanta alma como o nosso corpo. E não se esqueça do cuidado do Pai Celeste por cada um de vós. E diante dessa exposição, irmãos, eu quero deixar 3 aplicações para você. A primeira delas: não sejam tímidos. Timidez aqui não está ligada a vir aqui à frente, pegar o microfone e pregar. Creio, nem todos nasceram com esse dom, com esse talento. É uma briga que eu tenho até ali no Ministério do Louvor. Não nasci para isso. Mas ser tímido não significa isso. Não, eu sou tímido, eu não quero falar lá na frente porque eu sou tímido. Essa timidez aqui está ligada ao pregar o Evangelho. Para isso nós não devemos ser tímidos, queridos. Porque essa ousadia nós recebemos do Senhor, não vem de nós. Essa ousadia que nós, pregadores, temos para anunciar o Evangelho, não vem de nós, vem de Deus. É uma autoridade que nós recebemos do Senhor, não é do presbitério, não é do conselho, é do Senhor. E é por isso que nós pregamos com ousadia a palavra da verdade. Você também deve fazer isso sem timidez. Não precisa vir aqui à frente, pegar o microfone para poder anunciar a palavra do Senhor. Basta com a sua vida, com o seu testemunho e com o conhecimento que você tem, anunciar a palavra do Senhor, para que mais e mais pessoas se rendam ao Evangelho e possa aqui, nessa igreja, servir ao Senhor Jesus junto com você. Faça isso amanhã mesmo. Manda aquela mensagem bíblica a um colega seu. Ele vai achar estranho, porque, rapaz, você está mandando mensagem da Bíblia aqui para mim? Não, leia aí. Manda de novo. Convida para vir as programações da igreja. Faça isso. Não seja tímido ao proclamar a palavra do Senhor. Segundo lugar, queridos, entenda que você depende de Cristo. Um discípulo não é independente do seu mestre. Ele tem a sua vida dedicada totalmente a Ele. Sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Em terceiro e último lugar, queridos, Cristo, Ele é o seu Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós não podemos servir a 2 senhores. Somente Ele é digno de louvor e de adoração. Quero convidar o pastor Belmiro para estar assim, orando e dando continuidade, ao culto. Só abençoe os irmãos. Irmãos, graça e paz, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, receber a bênção, e logo em seguida os irmãos se assentem, eu tenho alguns avisos, tá bom? Graças a Deus pela sua palavra, não é, que fala conosco, que nos anima, nos dá a coragem para continuar nessa caminhada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando a ele, ó Deus, conhecimento, discernimento, e que ele possa, ó Deus, ministrar a palavra do Senhor sempre com sabedoria, e sempre falar aos corações, que os nossos corações, ó Deus, sejam sempre atingidos pela tua palavra, e pela ministração do teu Espírito Santo, sobrenaturalmente em cada um de nós. Obrigado, Deus, por tudo, nessa noite, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos se assentem. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer os nossos visitantes, não é? Temos aqui o Renan e a Beatriz, gostaríamos de conhecê-los. Renan e Beatriz, estão aí, sejam muito bem-vindos. Que a igreja depois cumprimente o Renan e a Beatriz, são nossos convidados para tomar café conosco daqui a pouco. Bom, amanhã nós temos a nossa reunião de oração, na segunda-feira, temos o nosso estudo bíblico na quarta-feira, tudo às 19h30,
E dia 4, ou melhor, dia 6 de maio, nós temos o nosso encontro, o encontro da família da Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite, lá na Chácara de Campinas. Nós vamos sair daqui da igreja às 8h30. Eu estou marcando 8h30 da manhã para a gente sair daqui da igreja. Lá fora tem uma anotação para você colocar o seu nome, se você tem carro, se o seu carro tem alguma vaga para levar os irmãos. E até o domingo que vem a gente vai continuar insistindo para saber quem vai, se temos vaga para todo mundo, porque depois eu quero organizar para que os irmãos venham todos para cá e a gente saia todos juntos lá para a Chácara de Campinas. Vamos passar o dia todo, vamos almoçar lá, né? A igreja vai providenciar o almoço, vai ser um churrascozinho, né? Então nós vamos almoçar juntos lá na Chácara de Campinas. Vamos ter a programação com louvor, com uma palavra, e também com gincana bíblica, com futebol, com piscina e tudo o que temos direito, né? Tudo aquilo que temos direito. Então os irmãos são todos convidados para estarmos lá. Deus abençoe sua vida, vamos tomar o nosso café, vamos em paz, que o Senhor nos dê uma noite e também nos dê uma semana de graça e de amor dele conosco.